Primeiramente, eu já tinha muitas experiências negativas com espíritos malignos, né? Da minha adolescência. Eu via algum vulto, sabe? Uma certa ocasião, caí em cima de um pé de goiaba, eu tinha o quê? Meus 6 a 7 anos. Porque eu via um molequinho, né? Eu sabia que não era desse mundo, correndo para chegar no pé de goiaba primeiro do que eu, que era para me devorar, né? E eu me apressei, escapuli, caí, fraturei uma costela, agora é menino. Meu tio faleceu, eu não cheguei a conhecer meu tio, mas eu falava com ele sempre. Ele via ele, não esqueço disso nunca. Isso não foi só quando eu era criança. Quando eu era criança, teve uma época que foi muito difícil. Mas eu estava, numa certa ocasião, fazendo um show no Pará, uma cidade, eu esqueço o nome da cidade, rapaz. Estava fazendo um show lá. E depois fomos para o hotel, e quando eu estava, sabe, de madrugada, cansado, mas não conseguia dormir, uma gastura, uma coisa ruim. E quando eu tentei dormir, eu vi aquela carona bem grande, bem feia, em frente com a minha, assim. Questão de nada, só mesmo faltava tocar, sabe? E eu sabia que era o diabo. Eu sabia que era aquele espírito maligno que me acompanhava a vida inteira, não é? Mas a experiência que de fato me fez tomar rumo na vida, após nós ter gravado o segundo CD lá em Goiânia, nós estávamos lá, eu posso até dizer que nós estávamos no auge da nossa dupla, da nossa carreira, foi quando eu tive uma visão muito forte. Eu via tipo um redemoinho, né? um furacão, um tornado, vindo, destruindo tudo na beira de um rio. E eu via aquele tornado, aquele vento pegando as pessoas, os carros. Lembro, tem na minha mente muito claro. Uma pessoa que vinha correndo e olhando para trás, dizendo para o ombro e correndo, me acorde, me acorde, me acorde. E eu vendo que o vento estava chegando até que pegou ela na carreira e tinha um porco desse na frente. Aquele vento pegou aquela pessoa, eu vi, tá vivo em minha mente. Quando bateu, parte assim, das pernas, né? Pá! Eu vi o corpo se partindo e aquela granada de sangue saindo daquela pessoa. Está vivo na minha mente até hoje. E vinha na minha direção, eu sabia que o próximo era eu, não é? Foi quando eu comecei a desesperar e gritar também: Senhor, me acorde, me ajuda, o que eu vou fazer? Quando eu olho para o outro lado, eu vi um povo se divertindo. Eu vi um povo cantando louvores, fazendo piquenique, a família. Eu vi. Do outro lado só tinha um rio que não era muito largo. E eu olhava para aquilo e digo: por que esse vento aqui não está lá? Porque é como se eles não vissem o povo aqui em desespero, todo mundo em desespero. E eu era um deles, e o povo lá em paz. Então, quando eu vi aquilo, que eu vi que eu seria o próximo, eu pensei, eu vou pular no rio e vou atravessar, eu sei nadar. Foi quando o Senhor abriu meus olhos e eu ouvi uma voz: você não pode passar para o outro lado. E eu perguntei: por que eu não posso passar para o outro lado se eu sei nadar? Porque não se trata de nado. E então perguntei: o que precisa? Você precisa ser lavado com o sangue do Cordeiro. E eu digo: o que significa aceitar o Senhor Jesus como Salvador? Porque aquele povo que está lá está no outro reino, aonde o governador é outro, não é o de cá. E ali os meus olhos foram abertos e eu vi quem estava por trás. Quem é que estava por trás? Anjos malignos, demônio fazendo aquilo. Você pode ter certeza que tudo continua desse mesmo jeito.
naquela época, eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, mas olhando para as 10 pragas de Israel, todo o Egito no desespero, no inferno. E o povo de Deus, aonde estava o arraial do povo de Deus, não caía uma única praga. Certo? Então foi a partir dali que eu entendi que eu precisava crer no Senhor Jesus, aceitar o Senhor Jesus, para que eu atravessasse de um reino para outro, igualzinho a Bíblia diz. Colossenses 2 diz que ele, Deus, me transportou do reino das trevas para o reino do seu amor. Era aquele povo lá. Agora, eu quero voltar para o ponto-chave, para nós concluirmos e orarmos em cima disso aqui. Vocês acham que essa passagem se dá, aceitar o Senhor Jesus, passar de um país para outro, de um reino para outro, sair de debaixo aqui da opressão do diabo, né? Aqui o Senhor me falou mais coisas, eu estou abreviando. Aquela destruição, aquela dor, aquele sofrimento era um correspondente para aquele povo, era o fruto da semente que ele tinha semeado, e eu era um deles. Porque nas minhas músicas, nas minhas profissões, eu lançava a palavra de estímulo ao erro, ao pecado, à prostituição, à bebedeira, não é? Eu não estimulava, não ensinava alguém a ser verdadeiro, ser fiel. Então, eu estava do lado certo com o espírito, aquele comportamento. Se eu quisesse passar para o outro lado, como eu passei depois, tomei atitude, eu precisava, a princípio, aceitar o Senhor Jesus e transformar a minha natureza, como a Bíblia diz. Nova criatura nós somos. Agora eu quero perguntar: vocês acham que só uma pessoa chegar a aceitar o Senhor Jesus, eu aceito o Senhor Jesus, é o suficiente? Tem que ser por meio do pastor. Não, vamos lá. É 2 Coríntios 5. A partir do verso 11. A partir do verso 15. Agora sim. E ele morreu por todos. Ele fez o quê? Morreu por todos. Para que os que vivem não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. O que é que nós temos aqui? É que a diferença não é só dizer eu aceito o Senhor Jesus e continuar vivendo a minha vida, fazendo o que eu gosto, o que me dá prazer, o que me dá alegria, o que eu gosto, o que eu penso, o que eu acho, o que eu quero. Eu estou vivendo a minha vida. Não há convenção nisto. Aí eu continuo como pecador, eu continuo como escravo. Entende o que eu falo? Agora, tudo muda quando eu vivo a vida de Cristo. Porque eu recebi a vida de Cristo. É a vida de Cristo que é imortal. É a vida de Cristo que é poderosa. É na vida de Cristo, no nome de Cristo, que está todo o poder e toda a glória. Aí se encaixa, ele é a força, ele é o Espírito, ele é a honra, e eu sou o corpo, eu sou os braços, eu sou a boca, eu sou a perna. Mas isso tem que ser de verdade. Quando é de verdade, eu estou aqui, mas eu estou lá sentado à direita do Pai, aí eu estou acima de todo o principado, de todos os nomes que se nomeiam, ou seja, não há um demônio diferente do demônio do tempo de Daniel, não é isso? Diferente do que estava enfrentando por causa do corpo de Moisés. Quando nós estamos em Cristo, nós estamos no maior. Não há nada que possa nos impedir. Agora, enquanto nós não vivemos a nossa vida, a vida de Cristo, nós não temos anjo. Aquela hierarquia lá e aquele acontecimento lá não é caminho para hoje. Quando estamos em Cristo, o modelo operacional é o mesmo. Está na Bíblia, nós entendemos. Há anjos que vieram com uma carruagem e destruir. Mas nós não devemos ter medo deles se nós estamos em Cristo. Agora, se não estamos em Cristo, é só olhar o que está acontecendo no mundo. Não é? Quantos relatos de pessoas hoje, nossos dias, que tiram a própria vida porque ouve voz, vê vulto. Não é isso? Ele operando. Então, por trás de toda a guerra, por trás de toda a destruição, por trás de todo o fracasso, por trás das doenças, não só para desenvolver, mas para executar, há uma inteligência, há um executor, há um planejamento,
A Bíblia fala que a nossa guerra é contra as forças infernais da maldade do mundo espiritual, ou seja, há um governo organizado. Mas quando nós estamos em Cristo, Ele não é páreo para nós. As portas do inferno não prevalecem, não podem impedir o nosso avanço. Agora, Jesus disse, agora eu vos dou a vocês o comando. O que vocês amarrar, ou desligar, ou fechar, está fechado. O que desligar, o que abrir, está aberto. Eu tenho a chave que pertenceu a Davi e eu dou para vocês. Com essa chave, eu fecho e ninguém abre. Eu abro e ninguém fecha. Agora, eu venho na frente e digo, eu aceito o Senhor Jesus, mas continuo vivendo a minha vida, fazendo o que eu gosto. Sabe, porque, olha, Jesus é o cabeça. O que na verdade é? Ele é o cabeça, ele é o cabeça, assim, eu estou aqui embaixo do teu comando. A maioria das pessoas vem para a igreja, Senhor, me dá isso, eu quero isso, Senhor, me abençoa nisso, sim ou não? Enquanto que deveria ser, o que disse para Abraão? Abraão, sê tu uma bênção. Senhor, esse aqui, me dá o comando. Eu só estou esperando o teu comando. Ele envia anjos, esse cabra é dos meus. Ele envia anjo e o Espírito Santo vai te direcionar. E agora você vai entender a fé, vai aprender a manusear. Porque enquanto a pessoa também é criança, Paulo disse, enquanto o herdeiro for menino, ele não vai usufruir, porque ele não sabe manusear. Mas isso é natural, ele vai crescer na fé. Ele vai entender. Ele vai entender que ele tem o poder do céu à sua disposição. Não é? Estão vendo o pastor Cris falando a respeito, ensinando a igreja dele, o homem que ensina. Meus irmãos, se porventura nascer um filho cego ou surdo, não tem problema. Vocês têm a força da criação, é só abrir os olhos, como Jesus, é só desentupir os ouvidos, como Jesus. Na ministração lá da outra igreja, sexta-feira, foi mais ou menos esse roteiro, e foi muito forte, muito bom. Entende isso? Desmanchar as obras da morte. E aí eu lembrei que quando nós chegamos lá em Goianésia do Pará, fizemos amizade com as irmãs de outras igrejas, que era vizinha, e dentre as irmãs tinha uma irmã que você na conversa com ela foi se lamentar porque tinha um cisto. Você lembra disso? Irmã Cláudia. Então você começou a orientar ela, até que gerou a fé no coração dela, e você simplesmente colocou as mãos e mandou aquele cisto desaparecer. E o que é que aconteceu? O cisto desapareceu. Nós comprava pão numa padaria, vizinho da nossa igreja. Um dia você, de manhã, como sempre era você que ia, às vezes eu ia, às vezes você ia, e naquele dia aquela senhora estava desesperada, e você procurou saber o que tinha acontecido, o que estava acontecendo, e ela lhe informou que a razão era que o esposo dela estava lá em Teresina e tinha acabado de ser diagnosticado com o câncer. Você encorajou aquela mulher, orientou aquela mulher, e fez ela gerar fé, trouxe uma camisa, oraram ambas, certo ou errado? Não foi assim? Uma calça. E o homem foi curado lá em Teresina. Não é verdade? Então poderíamos passar aqui até tanta das tantas. Falei para ela assim, e você vai receber o telefone. Sim, você falou exatamente. Aí ela foi na nossa igreja contar esse testemunho, foi? Porque eu não lembro dessa questão do telefone, igualzinho. Mas ela foi contar em algum lugar. Igualzinho você falou do telefone, aconteceu, ou seja, porque não foi você foi apenas um instrumento. E eu me empolguei e vi, também senti a direção, a gente sente a direção de Deus. E agora eu estou lembrando daquela irmã missionária que ela tinha uma filha que morava aqui na Ceilândia, também com cisto. Sim, lembrei. Nós oramos de lá, ela queria para a Ceilândia. Aí a filha dela foi para a Ceilândia. Então estava lá nossa irmã Cláudia, que era estéril, e nós levamos a fé e ensinamos, e hoje está grávida. Então eu estava lá, né, com nessa vibe, dessa visão, nessa direção de
de trazer vida, porque o mal é fácil desligar uma luz, ó, resolveu uma escuridão, ó como é fácil, é só ligar a luz. Jesus não disse que a nossa missão é desmanchar a obra do diabo, ele só veio para matar, roubar e destruir. Ele não fez isso com o jovem que era cego. Isso é fazer a obra de Deus. E eu pedi para elas, eu digo, só as mulheres levantem as mãos. E as mulheres levantaram as mãos. Eu digo, a partir de agora, onde vocês estiverem, vocês não vão esquecer disso, vocês têm a unção nas mãos de vocês. Aonde colocar, se tivesse faltando um pedaço, sabe, feto, mulheres que querem estéril, vai trazer a fertilidade, porque para isso o Senhor nos chamou. Agora, não há autoajuda que faça isso, vocês entendem isso? Não há conhecimento teórico meu que faça isto. Não há. Porque os anjos não são enviados para alguém que tem recursos humanos apenas. Os recursos humanos podem até cooperar, como Paulo disse. Mas eu levo tudo isso cativo debaixo do conhecimento de Cristo. Mas, quando nós estamos vivendo a vida de Cristo, há anjos poderosos. Eu quero ministrar na vida de cada um de vocês em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Assim como aconteceu no ministério de Eliseu, que os olhos fossem abertos. Em nome do Senhor Jesus, que os olhos da fé sejam abertos. E aonde tinha anjos malignos, espíritos de infertilidades, querendo nos roubar, querendo paralisar o avanço da igreja, sendo que a palavra de Jesus disse, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Aonde tinha uma ação maligna, aonde não estava prosperando, sendo que a palavra de Deus afirma para Jesus, disse, eu vos designei para que vos dê frutos, para que o vosso gozo seja completo. Aonde tinha uma infertilidade, aonde alguém não estava dando fruto, aonde alguém não estava avançando, eu paraliso essas forças do inferno, eu paraliso essa força do mal, porque em nome de Jesus não tem alguém grande tanto quanto ele, nós estamos em nome do Senhor Jesus, nós paralisamos essas forças malignas, nós paralisamos esses anjos caídos, nós estamos na autoridade toda poderosa e o nome do Senhor Jesus. E agora, em nome do Senhor Jesus, com essas forças paralisadas, nós vamos dar fruto, nós baixamos para o alvo, nós baixamos para a nossa terra prometida, nós prosperamos em tudo que colocar as nossas mãos, tudo que nós ligarmos na terra é ligado no céu, tudo que nós desligarmos na terra é desligado no céu. Nós já desligamos, paralisamos a infertilidade, paralisamos essa enfermidade, paralisamos o espírito que incomodava, que falava, que mentia, que aparecia como um vulto que perturbava, estão todos paralisados. Espírito fracassado que tirava a visão, que fazia com que alguém não visse o futuro e assim entrasse em depressão. Em nome do Senhor Jesus, eu paraliso esses espíritos e eu abro a porta, porque a porta que Jesus abre ninguém pode fechar, e eu vejo o teu futuro. O teu futuro é grande, o teu futuro é maravilhoso, o teu futuro é cheio de bênção, o teu futuro é vencer, o teu futuro é a glória, o teu futuro é ser semelhante a Cristo, o teu futuro é esse e ninguém muda. Ninguém pode mudar esse futuro porque está determinado nos céus. A nossa cidadania não é de baixo, é de cima. A nossa vitória está assegurada nos céus, em nome do Senhor Jesus. E eu abençoo cada um de vocês, principalmente as mães. Não temas, está na palavra, em Deuteronômio, que nenhuma de vós será estéril, que os vossos inimigos, Deus entregou caído diante de vós, que prosperará em tudo que colocar as mãos, porque Deus já abriu o seu bom tesouro, que está sempre por cima e não por baixo, para que todas as nações reconheçam que vocês pertencem ao Deus de Israel, ao Deus vivo. Terás sempre para emprestar, não haverá necessidade de tomar emprestado. É isso que eu ligo na vida de cada um de vocês. É essa a herança do Senhor. Ninguém pode alterar, ninguém pode mudar. Está no testamento. Depois que o testador morre, ninguém muda o testamento. Aleluia!
aquilo que foi negado a Cristo. Hoje é seu, hoje é meu. A justiça que o mundo não reconheceu que ele foi, pelo contrário, o julgou como pecador. Aquela justiça que foi negada hoje é sua. O homem mais nobre, mais rico, foi tido como não tinha onde inclinar a cabeça, entrou em Jerusalém como um jumentinho, enquanto que o normal era entrar em carruagem. Aquilo que foi negado para ele é teu, é nosso, é meu. Ele foi pobre para que nós nos tornássemos ricos, para a glória dele. Em nome do Senhor Jesus, toda honra, toda glória que pertence a ele, também é nossa para o louvor dele. Pai, neles eu me gloriei, eu me glorificarei. Pai, a glória que tu deste a mim eu dei a eles. São essas bênçãos que estão ligadas em sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Louve ao Senhor. Sim, meu Pai. Aleluia, Deus.